Pessoal, boa tarde. Meu nome é Raquel, para quem não me conhece, eu sou do gabinete do conselheiro Paulo Passos e recebi esse convite para poder fazer a abertura e intermediar aqui a nossa roda de conversa sobre casaterapia. Eu confesso que é um tema novo para mim, que eu fiquei muito curiosa quando foi anunciado. E, bom, eu vou aprender junto com todo mundo aqui um pouquinho. Nossa convidada é a Marina Marinho. Ela é irmã da nossa queridíssima Fabi. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre ela, só me permitir ler um pouquinho aqui do currículo, só para a gente poder ficar mais ambientado. Formada em Arquitetura e Urbanismo pelo UniCeub, Marina Marinho tem se dedicado desde 2012 à transformação de lares. Sua abordagem vai além da estética, sendo um convite para uma jornada de autodescoberta pela arquitetura e decoração. Bom, Marina, eu acabei grifando alguns trechos desse mini currículo que me chamaram bastante atenção, que eu acho que vai ajudar a gente a introduzir aqui a conversa, que foi transformação de lares, além da estética e jornada de autodescoberta. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Boa tarde, feliz Dia das Mulheres a todas. Cara, isso foi um processo meu. Eu, como arquiteta, né, mudando lares todos os dias, precisei também olhar para o meu lar. E há exatos 3 anos atrás, a minha vida mudou completamente e eu precisei reformular a rota. E aí, nesse processo, eu me aprofundei em mim mesma. Eu comecei um processo de terapia mais profundo, indo em camadas que eu nem imaginava que eu tinha antes. Eu achava que eu me conhecia porque estou comigo 24 horas. É claro que eu me conheço. Mas, quando eu comecei a olhar com mais profundidade, ao mesmo tempo onde eu estava num processo de olhar melhor para minha casa, reformular a minha casa, eu fui vendo como a casa conta a nossa história. Como tudo é simbólico, as cores que a gente escolhe, os materiais, como a gente quer ser visto pelo outro, ou como às vezes a gente não quer nem ser visto. Então a casa ela conversa com a fase da vida que a gente está. E às vezes a gente entra em conflito com a nossa casa, com os nossos lares, porque a gente não está alinhado com o mesmo tempo. A gente faz um projeto e a pessoa logo em seguida tem um filho. E muda tudo, muda tudo. Aí às vezes a pessoa é super organizada, metódica, rigorosa. E aí o filho vem e quebra tudo, começa a bagunçar a casa. E aí, às vezes, a cliente fica, minha casa nunca mais foi a mesma, ela não é mais arrumada. Mas é a fase nova que você está na vida. E, às vezes, a gente pode pegar a casa e começar a olhar para ela e fazer ela trabalhar a nosso favor. Fazer com que ela incentive os nossos objetivos, as nossas conquistas. A gente pode fazer a casa trabalhar junto com a gente. E a gente também pode usar a casa para se perceber melhor. Começar a reparar as coisas que estão acontecendo na nossa casa, para pensar, nossa, isso tem acontecido com frequência, por que será? Né? Porque às vezes a gente acumula coisas dentro da gente, depois eu olho isso, depois eu olho isso, depois eu olho isso. Quando a gente vê, a nossa casa está cheia de coisa acumulada também. Isso é muito comum. Quando a gente está também atribulado, apagando incêndio, né? A vida ali super corrida, e aí quando a gente chega em casa, está aquela bagunça, porque a gente foi também deixando para depois. E a casa ela acaba mostrando um pouco do que a gente está vivendo hoje, sabe? E ela pode trabalhar a nosso favor quando a gente sabe, aprende a usar ela. Tanto para se ver ali, falar, nossa, eu não estou bem, eu estou precisando me cuidar mais, viver mais esse momento aqui na minha casa. Tem gente que foge de casa. Eu já tive essa fase de não querer ficar muito em casa, às vezes porque estava agoniada de viver aquele processo comigo mesma. E eu Como um reflexo, como um né, de reflexo você, mesmo. sim. E ela traz muitos sinais. É simbólico mesmo. A gente acha que está no sutil, mas o sutil e o concreto estão ali juntos, trabalhando juntos. Então, existe todo um reflexo que a casa traz sobre a nossa vida, sobre nós. E a gente precisa começar a exercitar o olhar para a casa. E quando a gente está olhando para a casa, a gente também está olhando para a gente. Né? E eu pensei bastante assim, no que eu ia falar, quais camadas que eu queria acessar hoje. Pensei muito, eu cheguei até já a comentar com você.
que hoje eu acordei e eu fui no salão me arrumar para estar aqui para vocês. E eu não sou uma frequentadora assídua do salão. Mas eu vou no mesmo salão há muitos anos. E quando eu estava lá, eu estava pensando, nossa, eu gosto de estar aqui. Eu estou me sentindo bem, eu saio bonita. O pessoal que me atende super querido. Era um motivo de eu voltar lá sempre. E eu fiquei lembrando que eu tinha muita dificuldade de lidar com a minha beleza. Não só a minha beleza estética, externa, mas lidar com a palavra beleza. Isso foi um conflito para mim durante muitos anos. E não que agora não seja, mas agora eu sei que ele existe e eu posso fazer um pouco diferente. Eu fui criada num lar com engenheiros, meus tios, meu pai, e eles sempre tinham essa ideia de que as coisas tinham que ser funcional. E minha mãe, apesar de ser super artista, ela também tinha essa ideia da gente não... da beleza ser meio fútil, sabe? Ser uma coisa assim, supérflua, é uma futilidade. E daí eu acabava negligenciando, assim, não vou olhar para isso, eu não vou olhar para isso. E passei muitos anos da vida, mesmo amando o belo, sendo completamente apaixonada pelas artes, tratando como se fosse algo inferior, tratando como se fosse algo menor. Então, eu não me dava muita importância, eu não queria dar. Eu dava, mas eu não queria dar importância para as coisas que eram belas. E eu focava muito na parte funcional, né? Eu ia muito para o funcional, ao ponto de eu chegar a atender um cliente, apresentar um projeto e só falar do que era funcional, prático e ergonômico. Em nenhum momento eu citava a beleza. É isso que eu ia te perguntar, já dentro da arquitetura. Já dentro da arquitetura. Entendi. Nossa, que coisa, né? Pois é. E aí eu pensei em trazer essa situação do salão de beleza, porque eu trabalho com belo, eu trabalho com artes, e eu, mesmo assim, tratava o belo como se fosse algo inferior. Era uma questão minha, não é que todo mundo é assim, cada um aqui tem sua história, mas na minha história eu aprendi, né, que era melhor ser prático e funcional do que ser belo. E aí, no processo terapêutico, uma das minhas grandes libertações foi entender que quando eu olhava para o funcional e exaltava o funcional, eu fazia muita força para não falar do belo. Era uma força mesmo. E essa força fazia com que a minha vida enrijecesse, como se eu não conseguisse fluir. Quando a gente tem, às vezes, um lado, a gente tem uma posição... Nós vivemos no mundo dual. E, às vezes, a gente tem uma posição muito forte de um lado da polaridade. E a gente nega completamente o outro lado. Então, tudo é dual, né? Quente, frio, fora, dentro, céu, inferno, certo, errado. A gente vive essa dualidade todos os dias, com quase tudo, e a gente vive essa dualidade em casa e vive ela na vida. Quando você começa a se aprofundar em você mesmo, você começa a perceber que você unilateraliza, você meio que escolhe um lado para dizer, esse é o certo. E aí, quando você faz essa decisão de que esse é o lado certo, como eu fiz, que o lado funcional era o certo, eu fazia muita força para negar o lado belo. Então, quando você acredita que só existe um lado certo, você automaticamente nega o outro. Mas em relação a isso, você acha que tinha a ver com o talento? Assim, tem o talento para o lado funcional? Ainda me sinto insegura em relação a esse lado da beleza? Não, era uma outra dinâmica que se passava na sua cabeça? Era uma outra dinâmica. Era uma dinâmica, eu vou citar aqui o Jung, né? Que era a dinâmica, eu acho que melhor define é a ideia de luz e sombra do Jung. Onde luz é o que a gente mostra para os outros, que a gente acredita que é uma parte boa da nossa personalidade, e a sombra é uma parte que a gente meio que reprime, finge que não existe, a gente dá uma ignorada, né? E a beleza, apesar de ser uma coisa intrínseca minha, eu sempre fui uma criança super artística, sempre amei artes, a minha mãe era super artista, ela super valorizava, brincava com isso, mas ela também tratava como algo inferior. Então, eu cresci aprendendo que a arte era um hobby. E que a beleza era uma coisa inferior frente à praticidade, frente à funcionalidade.
E eu não estou aqui para falar que é o contrário. Mas quando a gente começa a entender que a gente faz muita força para deixar na sombra uma coisa que também é nossa, a gente começa a olhar para essa sombra e voltar a olhar para essas questões que estão ali e integrar elas na gente. Quando a gente consegue integrar é quando a gente equilibra a nossa vida, quando a gente equilibra. Quando eu falo, eu posso ter uma casa bela e funcional, eu posso fazer um projeto belo e funcional. Só que quando eu decido integrar, eu tomo uma decisão que é desagradar o outro. Então, eu cresci ali no meio dos engenheiros, eu falava de arquitetura no meio de um monte de engenheiro, eu cresci ouvindo o quê? Arquiteto gosta de frufru, arquiteto é coisa de luxo, arquiteto só gosta de mimimi, de colocar coisinha ali, né? Às vezes nem presta para nada. E aí, eu negava a parte da beleza porque eu queria ser reconhecida por eles. Eu queria que eles falassem, nossa, essa é arquiteta boa, ela pensa na funcionalidade, na praticidade. E aí eu focava toda a minha energia em mostrar meu valor nesse lugar. E, às vezes, eu só precisava realmente decepcionar eles. Falar, essa decisão aqui é estética mesmo. Isso aqui vai ficar mais bonito. E é isso. A beleza ela é importante. O meu cliente vai olhar todo dia para isso aqui e vai ter orgulho de ter uma casa bonita. E vai ser assim. Então, para a gente integrar essas partes mais sombrias nossas... tem que rolar um não, Tem né? que rolar um não. Né? A integração, ela passa por esse lugar que ele é onde você dá limite para o outro, onde você aprende a desagradar, você sabe que o outro vai achar ruim, mas é a vida, para mim isso aqui é importante. Né? Então, a gente passa por essas polaridades o tempo inteiro e eu acho que eu quis trazer alguns exercícios para vocês hoje para a gente caminhar um pouco sobre essas questões de luz e sombra que a gente tem, sobre o autoconhecimento e trazer algumas reflexões sobre a casa, porque a nossa casa é o lugar que a gente está todos os dias. E a gente não para pensar muito nela, né? A gente se acostuma. É igual a gente mora em Brasília, a gente já se acostumou com os monumentos daqui. Quando vem alguém de fora e fala, nossa, mas a gente que está aqui todo dia nem liga mais, a gente nem para admirar. E a gente faz isso com a nossa casa, a gente faz isso com a gente. A gente, às vezes, para de se cuidar, para de dar carinho para a gente faz isso com a casa também. E aí, com o tempo, a gente vai se dando menos valor. A beleza ela é importante por isso. Quando a gente começa a se achar mais bonita, mais a gente investe na gente. Quando a gente começa a achar a nossa casa mais bonita, mais a gente cuida dela. E quando ela começa a ficar ali mais caidinha, mais abatida, a gente vai... Ai, não vou olhar para isso, não. E a gente vai deixando ela para... O guarda-roupa bagunçado, no meu caso. Aí você só fecha a porta, não vou olhar. Tudo certo, tá tudo aí certo. começa a negar, você coloca na sombra. Não, e é engraçado porque aquela, né, gente, uma percepção pessoal, mas enfim, é engraçado que às vezes incomoda o ato de falar, ai, que saco, vou ter que arrumar esse guarda-roupa, porque, né, fica improdutivo. Você quer arrumar uma roupa pro trabalho, você não consegue, você perde 30 minutos para escolher uma peça que se tivesse organizado, você faria em 5. Mas dá aquele... Sabe, aquela... Decepção consigo mesma, né? Pois é. Aquela puxãozinho de orelha do tipo, se a minha versão do passado tivesse olhado isso daqui... Exatamente. Eu não ia precisar agora parar e arrumar, né? Exatamente. Não ia precisar, mas para você reconhecer, você precisava olhar e sentir. Né? Precisava olhar e sentir. Mas eu não vou falar de sentimento agora, apesar de ser um tema que a gente vai falar mais para frente, porque para a gente se conectar com as nossas emoções, a gente tem que aprender a sentir, né? Então, eu acho que vocês receberam, quem está online, um PDF aí, e eu queria também que as meninas aqui pegassem o exercício, está impresso aqui. Teve a fala aqui da Paty, gente, salão de beleza é o melhor lugar para aumentar a nossa autoestima. Ela... E, de repente, até fazer uma reflexão, né, que a beleza é algo muito do feminino, né? Muito. Então, assim... Será que essa desvalorização da beleza, né? Será que esse contexto do patriarcado, de desvalorizar a mulher e desvalorizar a beleza, para a gente refletir, porque ela também tem a importância dela e é algo bem feminino. Eu vou pegar um também para lembrar. Vou aproveitar enquanto está distribuindo. O que me veio foi...
por mais que tenham 1000 discussões sobre o belo, e a gente tem os escritos aí de Platão, né? Quando ele discute num jantar, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o que me veio muito é o belo ele é, né? O belo ele é. Ou não, não é. Mas é ponto. E o útil é para quê? Eu preciso complementar. E aí me veio muito essa questão também dessa transição ou dessa tensão que se faz entre aquilo que se é e aquilo que se é útil para. Nessa perspectiva da fala do ser e do funcional, né? E aí me traz toda uma construção da professora Valesca Zanello desse feminino que se constrói na prateleira, né? Para o outro, né? E que não se constrói para si mesmo. E aí a gente tem a Simone de Beauvoir, enfim. Só que me veio assim rapidamente que eu acho que tem umas tensões nesses jogos, né? Do belo e do funcional. Muito bem colocado. A gente tem essa... A gente está num momento, inclusive, de muita tensão, né? Principalmente com as coisas do feminino. A gente chegou num momento, eu acho que onde a gente negou muito tudo que era feminino, e entre essas negações tinha a negação também do belo, né? Ou uma hipervalorização ao ponto de você se fazer bela para o outro, que é essa ideia da prateleira do amor, né? E tanto com a ideia também de você não se fazer bela de jeito nenhum, para não se colocar nesse lugar, né, onde você nega. E eu acho que a ideia da construção do autoconhecimento é você começar a entender o que é que faz sentido para você, né? Para você tá no lugar onde você tá, para chegar onde você quer, e o que é que você está fazendo só porque te ensinaram que era o melhor caminho, que tinha que ser feito, e você está fazendo ali sem muito questionamento, né? O que entra nessa ditadura da beleza, nessa ideia de você se sentir obrigada a estar sempre cumprindo protocolos de beleza do patriarcado, né? A gente entra em muitas camadas aí quando a gente está falando do feminino. Mas, eu senti de compartilhar mais uma coisa que aconteceu no salão, né? Já que a gente entrou nesse tema. Porque tem coisas muito bonitas no feminino, no mundo feminino, né? E uma delas são essas trocas quando as mulheres se associam numa troca comunitária. E hoje eu estava no salão e a dona do salão estava compartilhando que ela estava cansada, mas ela estava com um sorriso no rosto. E ela estava exausta, assim. Dava para ver que ela não tinha dormido direito, mas ela estava feliz. E ela falou, cara, eu estou tão feliz que a minha sobrinha nasceu. Aí eu passei a semana inteira indo lá na casa da minha irmã, levando comida, limpando a casa, e nanana. E aí ela me contando aquilo, trabalhando o dia inteiro, ela saía do trabalho e ia lá cuidar da irmã dela, porque elas não têm mais a mãe presente, e as irmãs mais velhas se juntaram para fazer esse cuidado, né? E as mulheres, elas têm essa capacidade de se juntar e ser comunidade, e ajudar umas às outras. A gente tem uma força muito surreal, né? Que a gente consegue elaborar juntas. E aí, no salão, eu me lembrei disso e fiquei pensando como quando a gente se une, a gente tem essas trocas, e nessas trocas é o momento onde a gente, às vezes, traz uma vulnerabilidade, que é mais uma coisa mais uma característica muito comum de ser ouvido feminino, a vulnerabilidade. Mas é exatamente quando a gente chega aqui e expõe uma vulnerabilidade nossa, e a gente escuta uma palavra de apoio, escuta uma pessoa que já passou por alguma situação parecida e vê que você não está sozinha, e a gente vai criando esse senso de comunidade, e ele é muito forte e ele é muito lindo quando a gente está falando de mulheres, né? A vulnerabilidade conecta pessoas, né? Conecta. Eu gosto muito dessa frase. Bom, eu resolvi, vocês viram aí no exercício que a primeira página está falando sobre valores.
E eu trouxe alguns valores comuns quando uma pessoa está procurando uma casa, quando ela está concentrada, assim, pensando numa casa. Mas vocês podem acrescentar valores que não estão aí, né? Eu queria que vocês circulassem os valores que são importantes para vocês, se vocês estivessem procurando aí um imóvel, uma casa. A ideia é a gente tentar se conectar aqui com a casa dos sonhos. Pensem assim na casa dos sonhos. Vocês forem escolher todas as melhores características, quais vocês escolheriam dentre as que estão aí? E depois eu quero que vocês elenquem os 5 valores mais importantes. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso daí. Elencar em ordem, assim, o que é mais importante. Foi? Conseguiu fazer? Tá difícil? São muitas opções, né? Não é fácil mesmo escolher os nossos valores, gente. É um desafio mesmo. A ideia do exercício é mostrar para vocês que a vida tem muitas opções. Muitas opções. E, às vezes, a gente tem dificuldade de escolher porque a gente está totalmente desalinhado com o que a gente quer. E a vida, o dia a dia, faz com que a gente entre num modo automático ali, onde a gente não se conecta mais com nós mesmas. A gente perdeu esse momento do sentir o que eu estou sentindo, o que eu quero. E aí a gente fica meio desconectado assim, do mundo. A gente vai vivendo no modo automático, fazendo decisões meio incertas, sem ter muita certeza se é isso que a gente quer. E quando a gente consegue alinhar os valores, fica muito mais fácil de saber o caminho que a gente vai. Quando você pensa que vai comprar um imóvel, esse é o caminho. O que é importante para você no imóvel? Tem gente que só põe o preço. Eu, inclusive, nem botei o preço como um valor. Mas se para alguém foi importante, vale colocar. Tem gente que só olha para o preço, mas porque, na realidade, às vezes, daquela pessoa, ela não consegue se ver de outra forma, ela não consegue almejar algo maior, né? E, então, cada um precisa pensar mesmo, planejar sua vida com base nos valores pessoais, aonde que quer chegar, o que ela quer também deixar para o mundo. É óbvio que eu tentei trazer valores aqui, mais voltados para essa ideia do imóvel, de uma casa, mas eu acho que isso vale para a vida. A ideia da gente ter valores mais consolidados ajuda a gente a tomar várias decisões importantes na nossa vida. Marina, você usa isso aqui, tipo, com seus clientes também? Ou alguma coisa parecida nesse sentido? Ou é mais uma questão de conversa? Depende do caso. Depende do caso, né? Quando você não consegue captar, talvez aí você empregue outros recursos, é isso? Exatamente. Nem todo cliente, às vezes, consegue fazer o exercício. Né? Às vezes fica meio ali perdido, e fala, eu vou levar, vou tentar pensar, e nem sempre consegue trazer de volta. Isso é muito comum, mais do que você imagina. E nem sempre a pessoa está nesse... ela quer, de fato, olhar para essas questões, né? E aí é a hora que a gente começa também a ver a questão da afinidade, que é só com a maturidade que a gente vai aprendendo, que não é para a gente pegar todos os projetos que aparecem. Porque nem sempre a gente está no mesmo momento que a pessoa, nem sempre a gente tem os mesmos valores, então está tudo bem. Para mim é importante ter essa troca do autoconhecimento. Eu li ontem uma frase que mexeu muito comigo, acho que era do Gabito Nunes. Ele falava assim, a linguagem de amor do artista é transformar você em arte. E eu fiquei emocionada mesmo, porque é exatamente o que eu quero fazer quando o cliente chega.
Eu quero conhecer ele, sentir ele, me conectar, para poder transformar ele em arte, para poder transformar a casa dele em arte. E é simbólico, mas se eu vou fazer uma casa para você, você é a minha maior inspiração. Não faz sentido eu me inspirar em outra coisa. Não faz sentido. Então, esse é o caminho. Mas vai ter gente que vai olhar para isso e falar, que besteira. Que besteira. A arte, ela mostra... A gente estava falando das dualidades, né? E a arte, ela mostra muito isso. É um ótimo cenário para a gente falar sobre dualidades, sobre polaridades, porque quando você pensa nos movimentos artísticos, eles mudam de tempos em tempos e a gente sempre tem uma sensação de que a gente está revivendo uma moda. Vocês têm essa sensação? Sim. Sim, com certeza. E é meio assim que funciona mesmo, porque a gente estava numa fase grande de minimalismo. Então, vivendo com menos, tudo cinza, reto, né? Concreto, né? Concreto, cinza, frio, né? A gente viveu uma fase muito intensa do minimalismo. A gente está começando a se movimentar para sair dele. E foi muito intenso, e eu acredito que o minimalismo veio para contrapor um pouco o que a gente estava vivendo mentalmente, que era esse excesso de informação o tempo inteiro. Então, a gente precisava dar uma aliviada, e o minimalismo veio, tipo, congelar. Fazer as coisas parecerem mais organizadas, menos informação, né? Então, veio como um contraponto. Daí veio a pandemia e as questões mentais vieram à tona com muita força. As pessoas começaram a se sentir mais solitárias. E aí a gente precisava de um abraço quentinho. E por isso que agora o bege, as curvas, estão voltando com tanta força. Porque é o que a gente está precisando como sociedade. Então, esse contraponto que a arte traz, eu não sei dizer para vocês se é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, mas, de fato, a arte ajuda a gente a viver, porque ela às vezes, externaliza uma coisa que está aqui dentro da gente, a gente não sabe expressar, né? Ela ajuda a gente a expressar. Então, a arte sempre é um movimento legal da gente buscar quando a gente está com aquela angústia, a gente não sabe muito bem, que a gente não está sentindo direito. Então, vamos buscar, escutar uma música, assistir um filme, alguma coisa assim que conecte a gente com o momento presente, que às vezes te ajude a botar para fora uma angústia que você nem sabe de onde vem. Então, a arte, ela tem esse poder, a arte é linda demais. E agora eu acho que a gente podia passar para a próxima página, onde eu perguntei para você, eu escrevi assim, minha casa está, né? E aí tem uma coluna, sempre com dois polos. A gente estava falando de dualidades, né? Então, sempre tem dois polos. A ideia do Minha Casa Está é para vocês pensarem como a casa de vocês está hoje. Para vocês já começarem a se acostumar com a ideia de que a casa ela pode se transformar junto com vocês. Ela pode... Hoje você fala, agora 30 minutos atrás. Olha... Pode pensar nessa semana. Pode pensar nessa não semana. Lascou, porque essa semana ela passou a maior parte do tempo bagunçada. Pense como a sua casa está essa semana. A casa ela acompanha a gente. Então, é normal que ela mude com o tempo, que a gente queira mudar ela, como a gente às vezes quer mudar. Então, eu quero que vocês preencham aí as dualidades de vocês. Faço esse exercício rapidinho. Quem quiser já pode responder também as perguntinhas que estão na lateral aí. Você quer falar? Pode falar.
Então, Marina, estou muito feliz de estar aqui. Eu também sou arquiteta e essa coisa, a questão feminina, é, é sempre realmente a gente ver nas decisões, mesmo quando é uma mulher que decide o que escolher, como fazer sua casa, ela, ela deixa o feminino de lado e ela se fecha porque ela tem que pensar no orçamento, ela tem que pensar em todos que estão ali para usar aquele ambiente. E quando é pior, é quando a gente recebe um homem para tomar essas decisões pela mulher. Então, o resultado é terrível, porque ele vem mais armado ainda, no sentido de que a estética não importa muito, funciona da maneira que ele pensa que funciona, mas ele pouco fica em casa, então ele não sabe exatamente como é que funciona. E várias coisas que você foi falando aí, vai passando mesmo um filme na cabeça da gente, e nesse momento o que eu lembrei foi isso, é a questão feminina mesmo, da gente colocar na arquitetura, né? A arte ela é mais feminina. E o feminino não só está na mulher, ele também está no homem, né? Ele está em todos, né? Está nos todos os seres vivos. Então, hoje eu até fiz uma postagem que, quando a gente for para a mesa de negociação de um projeto, deixa fluir o feminino, solta o feminino, porque é ele que vai trazer a criatividade, ele que vai trazer o aconchego, ele que vai trazer o abraço, ele é que sabe como é que as coisas funcionam. E eu acho muito engraçado quando os homens querem decidir como é que vai ser o projeto da cozinha. Aí eu pergunto, mas você cozinha? Não. Acontece muito. E eu também achei bem interessante o seu tema, porque eu estudo muito neurociência aplicada à arquitetura. Aliás, é a metodologia que eu uso. E tenho me incomodado muito com o minimalismo que as pessoas não estão se dando conta, do cinza, do preto, da linha reta. E não está fácil sair disso, até entre colegas, não está fácil assim. E como é uma coisa que até as instituições também se apropriaram disso, aí eu fico, gente, você trabalha na sua instituição que é cinza e preta, aí você chega na sua casa que é cinza e preta. E aí, qual é a diferença que tem? É a mesma coisa que você frequenta um ambiente onde a luz é branca, aí você chega na sua casa, a sua luz é branca. O que muda nisso, nos seus sentidos, nos seus sentimentos, no seu ciclo circadiano, na sua história, nas suas memórias afetivas, a natureza, onde que ela entra nisso. E quando você falou da forma curva, realmente, a gente, na neurociência, a gente traz a forma curva porque ela conecta mais. Através da forma curva, a gente se conecta com os nossos sentimentos, com as nossas percepções. Então, estou adorando estar aqui, adorando participar, adorando aprender com você esse outro olhar e respondendo aqui. Muito obrigada. Vou deixar aqui muitos microfones. Muito obrigada. É muito legal ouvir, ainda mais uma colega. A gente está tão desconectado do sentir que a gente está fugindo dele. Então, essa rigidez de chegar e querer fazer o minimalismo em casa também, ela tem um pouco desse, eu não quero olhar. Eu não quero parar e sentir o que é que eu quero sentir em casa. Eu quero a resposta mais rápida, mais fácil. E eu vi no Pinterest, minimalismo é bom. E aí acaba ficando num lugar muito superficial. Então, quando eu falo da casoterapia, é que eu quero que você se aprofunde, porque pode ser que para alguém o minimalismo faça muito sentido, que aquela pessoa é muito acelerada, ela pensa demais, ela quer entrar no lugar vazio mesmo para se acalmar. Mas você que está estudando neurociência vê dados, né, científicos. Eu também estou estudando a neurociência para conseguir aplicar melhor na arquitetura. E a gente tem dados científicos mostrando que a gente precisa parar de consumir, por exemplo, a luz branca no mínimo 2 horas antes do sono, para poder ter um sono de qualidade. Então, se a gente não está conseguindo fazer isso em casa e está reclamando que não está dormindo bem, a gente está olhando para o lugar errado. Às vezes a gente está fazendo ali as atitudes erradas. E é um momento onde a gente tem se anestesiado muito. Em vez de parar e se conectar com o que a gente
quer, com o que a gente gosta, o que eu mais recebo, e você deve ter essa experiência também, é pessoas que não sabem o que querem. Ai, não sei. Quando é casal, né, costuma um saber muito o que quer e um não saber. E aí acha que sabe o que quer, porque na verdade não se aprofundou, não chegou ali num senso, aí faz essa escolha muito pautada no que está vendo na internet, sem fazer reflexão do, isso vai ser bom para mim? Eu gosto mesmo do minimalismo, ou ele é um conceito que eu acho muito legal? Porque é um conceito muito bom você aprender a viver com menos. Nossa, eu sou ecológica, sustentável. Traz um certo status, às vezes, você acreditar que você é minimalista. Mas, na prática, eu amo, por exemplo, foto. Eu amo foto, eu amo ver as fotos da minha família. Então, eu não sou minimalista na prática, porque eu vou querer encher de porta-retrato ali em cima da minha mesa. Então, não vai ser uma mesa livre, como o minimalista prega. Então, e tá tudo bem também se você ama muito o minimalismo e você realmente se identifica com a causa e tudo, e quer ter um porta-retrato. A ideia de pensar nas dualidades é a gente não unilateralizar, não chegar e falar assim, eu sou minimalista, não coloquem nada na minha mesa. Que eu acho que é aqui que está a dor, aqui que a gente enrijece, porque a gente escolhe um lado e essa é a verdade absoluta, e aí não aceita outro ponto de vista, a gente não flexibiliza, aí a gente enrijece. E quando você traz essa ideia de que o feminino, tanto homem quanto mulher tem feminino e masculino, né? Mas que o feminino, ele realmente tem uma coisa que a gente está com muita dificuldade de ter, que é o sentir e esperar. Sabe o vazio? Lidar com o vazio? A gente está com tanta dificuldade de sentir que a gente já se anestesia. Então, seja mexendo no celular, nas redes sociais, seja assistindo, maratonando Netflix, ou mesmo com excesso de trabalho, excesso de estudo, arrumando um monte de problema dos outros para você resolver, só para você não olhar para você mesmo, só para você não entrar em contato com o seu sentir. Então, no menor sinal de desconforto, a gente já procura alguma válvula de escape e aí a gente se desconecta de uma forma muito grande de nós mesmos. Esses exercícios que eu trouxe para vocês parecem besteira, né? Mas há quanto tempo vocês não pensavam assim sobre a casa de vocês? Vocês já tinham parado para pensar sobre como vocês sentem em casa? E como foi para vocês? Alguém quer compartilhar como foi fazer? Alguém escreveu, a Hélida escreveu, que bom ouvir isso sobre o minimalismo. Bom, Alguém quer compartilhar, gente? Lê? Eu não sei se é uma reflexão exatamente do exercício, mas é sobre essa relação com a casa. Lá em casa, eu e meu marido, a gente divide a pia, o fogão, a vassoura, o rodo, o martelo, os conceitos, a gente faz tudo junto e a gente brinca assim que ele é o mestre de obras e eu sou a ajudante a servente de pedreiro, né? E ele é realmente assim tudo isso. E nessa relação assim com a casa, eu tendo ao minimalismo, não sou minimalista, mas eu tendo, e ele tende ao maximalismo. Aí, essas questões da casa e fazer as coisas em casa é o nosso momento de verdade de terapia de casal. E a gente realmente fala com essa palavra, assim. Então, uma coisa que a gente tem conversado, ao momento intimidade, gente, a gente está pintando, né? E aí me incomoda muito. O Lincoln gosta de muitos acessórios para a cozinha. Gente, tem 2 objetos que cortam a banana em fatia. Para que um objeto que corta a banana em fatia? Ele precisa de 2. São 43 facas de corte, assim, de carne. Colher de servir, não sei. Tem um monte lá. Gente, para mim, umas 3, 4, né? E aí a gente conversa sobre isso. Ele tem a oficina, que ele construiu a oficina, tijolo em cima de tijolo, construiu a oficina para guardar as coisas de marcenaria, que ele gosta, de serralheria e parará.
mas a gente não está conseguindo entrar de tanta coisa que tem lá dentro. Então, ele precisa de muita coisa para se sentir seguro. Ele precisa, se a gente troca uma tábua, ele precisa tirar aquele prego da tábua para jogar fora, porque uma hora a gente pode precisar do prego. Eu falo, tá bom, mas não precisa ter 5.000 pregos guardados, né? Tipo, 100 já faria. E a gente conversa sobre isso, sobre o que isso significa assim na nossa vida. E a gente chegou ao ponto de levar isso assim também, ele levar para terapia, porque a gente conversa dessa necessidade de acumular e de ter para se sentir seguro, para se uma hora precisar, ele tem. E daí, quando isso acontece, né? Aí eu falo orgulho. assim, tá, viu, meu amor, falei para você guardar esse parafuso que você ia precisar, né? E ele faz isso comigo também. A gente ri dessas coisas. E ele tá numa fase assim já de algum tempo de sobrepeso, e eu falo, meu bem, vamos olhar para as suas coisas, vamos experimentar o que não está mais servindo, vamos doar, vamos limpar a oficina, para você ficar com aquilo que vai ser útil de forma organizada. Não adianta você ter 300 pedaços de madeira se a gente não está conseguindo chegar até eles. Então, e essa relação com o peso, com o acúmulo para se sentir seguro, né? E como isso mentalmente, o que isso mentalmente significa para ele? Porque, assim, eu tenho certeza... Eu não estou reclamando que ele está acima do peso. Eu estou falando da sensação, do apego às coisas, e que pode ser um apego que reflete nele fisicamente também. Então, contando, né, tudo isso, as nossas intimidades de casa, porque tudo isso tem a relação com a casa, como a gente constrói a casa, como a gente organiza. E tão gostoso fazer esse exercício que, apesar de a gente estar pintando já ter quase mais de 2 meses, eu consegui dizer que a casa está alegre, está clara, que ela tem personalidade, que ela é feliz. E é tão gostoso, né, olhar para o que nos rodeia e estar satisfeito com aquilo. Então, obrigada por esse momento. Ai, obrigada. E, nossa, eu não poderia escolher um exemplo melhor para falar de dualidades do que um casal. Quem é o extrovertido que casou com o introvertido, né? A minimalista que casou com o maximalista. E a vida funciona assim mesmo, porque são polos opostos, mas que se atraem. Então, é como se vocês fossem opostos complementares mesmo. Quanto mais tensiona de um lado, o outro tende a tensionar do outro. Porque nenhum dos dois quer mudar muito. Mudar dói. Dá medo. Porque a gente acha que não vão mais gostar da gente como a gente é, né? Então, se até aqui ele se sentiu amado porque ele tinha aquela coisinha inútil que funcionou um dia, e ele se sentiu visto, se sentiu amado, às vezes, por esse item, ele vai ser um colecionador de itens porque ele quer sentir essa necessidade outras vezes, ele quer se sentir visto outras vezes, né? E provavelmente ele vai ter que viver o processo dele, ninguém consegue viver por ele, nem você. Você vai viver o seu processo, mas você pode usar ele como uma ferramenta para se enxergar melhor. Porque se ele tem lá essa questão com o maximalismo, você enxerga ela claramente, porque a gente sempre enxerga no outro, a gente não enxerga na gente. Você pode olhar, né, para quê que ele tem esse maximalismo? Por que isso me incomoda? Né? Aonde e por quê? O que está faltando em mim? Às vezes, um pouco desse maximalismo. E da onde que vem esse minimalismo? E aí usar ele como um objeto de reflexão mesmo, para você se conhecer. E essa diferença, ela não me incomoda, assim, né? Não é um problema, né? É a nossa realidade, que a gente ri, né? Disso. É só um processo de autoconhecimento mesmo, é só de autoanálise, não precisa levar para esse lado. Nem tudo na vida é assim, é ruim, é bom, é péssimo e tal. Vocês perceberam que no exercício eu botei várias... É como se fosse um termômetro, né? Para justamente vocês verem que tem a possibilidade de ficar no extremo
ou no outro extremo, mas também tem a possibilidade de você ficar ali no meio termo, né? Justamente para a gente começar a perceber que existe um meio termo e que ele é possível. Lembra quando eu falei para vocês lá da minha dualidade com a funcionalidade e a beleza? Eu estava botando a beleza de um lado e a funcionalidade do outro. Quando a gente pensa assim numa balança, aquelas balanças antigas, né, gente, não as modernas. Para eu exaltar a funcionalidade, eu tinha que fazer muita força na beleza para esconder ela. E é mais ou menos assim que funciona as dualidades. Quando você está assim, muito de um lado, às vezes você está negando o outro. Não significa, se vocês escolheram a alegria, no máximo, que vocês fizeram uma escolha errada e que só o neutro é o certo. Não existe isso, não existe resposta certa. Isso aqui é para autorreflexão. Às vezes a gente põe lá, minha casa é alegre. Mas e aí, pode ser triste lá também? Porque, né, cada dia é um dia. Então, na sua casa não pode entrar tristeza? Então, a verdade aqui é que eu quero que vocês comecem a olhar as dualidades e tentar flexibilizar elas, porque não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil flexibilizar. Mas é tentar entender que aquela questão de luz e sombra que a gente trouxe aqui do Jung, ela existe em todos os itens que estão aí. Então, tem luz e sombra na alegria, tem luz e sombra na tristeza. Só que quando a gente fica forçando muito a barra para enaltecer um lado, a gente faz muita força para esconder o outro. E esse processo é um dos processos mais profundos do se conhecer, que é quando você entende que você pode flexibilizar. Você quer falar alguma coisa? Que é quando você entende que você pode flexibilizar, você pode ter um meio termo e que a sua casa, ela inclusive vai passar por essas situações de uma forma cíclica. Certo? Marina, Acho que tá. Marina, preenchendo aqui, uma das coisas que me veio à mente, assim, logo de cara, foi o tanto que a pandemia ressignificou a casa, né? Porque vários aspectos aqui eu acho que eu nem teria levado em conta se você tivesse me apresentado esse formulário antes da pandemia. E nessa questão da casa-terapia, como que fica, né? Essas necessidades que surgiram, né, depois da pandemia, durante a pandemia, de você ter uma casa que tem a ver com você, né? A gente estava conversando sobre essa questão do minimalismo, projetos padronizados, né? E aí as pessoas tiveram que passar mais tempo em casa e começaram a perceber, né? Olha, minha casa não tem nada a ver comigo. Eu preciso de um canto confortável, uma horta, né? Coisas assim. Como que ficou essa visão? Eu acho que foi um conceito que se fortaleceu bastante depois da pandemia, né? Durante. Total. Aliás, pandemia para nós arquitetos, nesse sentido, pelo menos para mim, que tenho essa ideia de que a pessoa precisa se conhecer para fazer o projeto dela, quanto mais o meu cliente se conhece melhor para mim, foi muito bom. Porque eles já vieram com incômodo. Eles já vieram assim, olha, eu descobri que eu odeio o lugar que eu moro, eu não sabia. Entendeu? Eu nunca tinha pensado que eu precisava morar com vista, mas eu preciso. Eu nunca tinha pensado que, principalmente as pessoas que nunca trabalharam de home office, o home office virou a chave, né, do mundo dos negócios. As pessoas começaram a se ver ali sem conseguir criar um limite muito certo entre a vida de trabalho e a vida da casa. E aí, com isso, elas começaram a também perceber, assim, como que dá limite para os filhos em casa, né, para eles não se aproximarem. Começaram a perceber como que eu dou limite para o meu companheiro. Começaram a perceber essa necessidade mas exatamente isso, aquela necessidade de espaço físico de alguém, ao mesmo tempo que queria muito algumas pessoas sofreram o contrário, se sentiram totalmente isoladas com a necessidade desse carinho, dessa aproximação. Então, foi um experimento social. Acho que ninguém nunca vai esquecer, né? Quem passou por isso, quem viveu isso de uma forma intensa, que, de fato,
obrigou as pessoas a sentirem. Sabe essa ideia que eu trouxe para vocês da importância do sentir? A pandemia obrigou. Porque, por mais que as pessoas ficassem tentando se entreter na Netflix, no celular, ou até mesmo no trabalho, foram tantos dias e horas presas em casa que até isso virou tédio. Até a forma como a gente se anestesia virou tédio. Então, as pessoas foram obrigadas a sentir. No que elas sentiram, elas perceberam aonde que incomodava. Então, quando você não para sofrer o desconforto, você não sabe muito bem onde incomoda. E a pandemia, ela obrigou a gente a ficar desconfortável e mostrar onde que incomoda. Então, teve gente que, assim, nossa, eu sempre tive essa parede vermelha em casa, achava linda. Aí veio a pandemia, meu Deus, que horror, tira isso daqui. Isso aconteceu. E eu penso, é claro, porque uma coisa é você ter uma parede vermelha que você passa de vez em quando, ou se for uma casa grande, nem lembra da parede vermelha. Agora, às vezes, você está num apartamento pequenininho, todo dia você acorda e aí está aquele vermelho. Né? A neurociência ela já tem alguns estudos, inclusive, dos impactos das cores na nossa vida. Então, tem a psicologia das cores e tudo, que mostra que o vermelho é uma cor que ajuda a gente a entrar na ação. Pô, às vezes a gente está em casa, a gente quer dormir, a gente quer descansar. Né? Então, tem a hora e o local para tudo. Só que, às vezes, o que é bom para você não é bom para mim. Então, por isso, a necessidade do autoconhecimento, não entrar muito no genérico. Porque o genérico é pegar uma referência no Pinterest e falar, ai, quero isso daqui, faz esse jeito aqui. Eu não gosto quando o cliente vem assim, muito armado, já com a decisão dele feita, eu penso, mas então você não está precisando de mim. Porque você já escolheu, você já decidiu. Só você mostra isso aqui lá que já vai dar certo. Agora, quando ele vem com a intenção da troca, e a troca ela é muito grandiosa, porque eu preciso também ter a referência dele, eu preciso ver o que ele gosta. A troca ela é muito linda, porque o projeto, eu costumo brincar que não sou eu que faço, é a gente. Eu e o cliente, porque ele me fala, eu faço, a gente faz, aí ele fala, eu faço, a gente faz, e a gente vai trocando, e sem ele eu não conseguiria começar. Então, existe uma troca ali que ela é muito linda, e quando ela acontece assim, sabe, os dois estarem assim engajados, querendo que aquilo ali aconteça, assim, nossa, o projeto flui. E você fica encantado, você se apaixona pelo que você faz. Né? Você fica encantado e aí você vê que o negócio fluiu. E às vezes não, às vezes a pessoa não quer. Ela não quer se jogar no processo. É muito mais comum a pessoa não querer se jogar. É muito mais comum a pessoa chegar no projeto e falar, olha, eu quero uma casa assim, 3 quartos, é isso. E às vezes não fala como que ela quer se sentir, às vezes ela... Eu já tive cliente que falou, faz o banheiro do jeito que você quiser. Pensa numa coisa simples. E aí cara, mas é o seu banheiro, você vai investir dinheiro aí, né? Investe tempo. Mas banheiro, não ligo para banheiro. Eu falei, cara, mas por mais que seja um lugar, né? Assim, tem gente que às vezes não gosta de falar, que tem privada. Mas, cara, às vezes você pode tomar um banho. Sabe, um banho. Aquele banho, entendeu? Você pode tomar aquele banho no seu banheiro. E o que será que você precisa para tomar esse banho? É um chuveiro melhor? É o que? É ter um cantinho para luz de velas? É melhorar a iluminação? Ter uma iluminação mais indireta? Você quer, sei lá, se inspirar num spa? Fazer um piso de pedras? Qual que é a sua questão com banho, né? Qual que é a sua questão com banho? Então, assim, o fato da pessoa conseguir pegar esse tempo que ela vai dedicar à casa dela e aproveitar e falar, eu gosto disso. É isso mesmo que eu quero? Como que eu quero me sentir na casa? Essa é a pergunta mais importante. Como que eu quero me sentir no banheiro? Como que eu quero me sentir na varanda? Como que eu quero me sentir na cozinha? E entrar em contato com o sentir para você, de fato, saber onde você quer chegar. Né? Eu desafiei vocês aí a olharem se vocês estão sentindo a casa de vocês. Eu quis que vocês fizessem esse exercício para vocês tentarem olhar para essas questões. E entender que, às vezes, a gente está muito, muito organizada e não está curtindo tanto a casa. Né? Eu já fiz isso de deixar de receber as pessoas em casa, porque eu sabia que depois eu ia ter que arrumar. Quem nunca, né? Acontece. Elas, não, mas vai vir aqui...
Depois eu vou ter que arrumar, não vai dar, não. Todo mundo passa por isso, porque é uma questão. Só que quando você começa a nunca receber ninguém, porque você tem que estar com a casa assim, ou sempre impecável para isso acontecer, ou não se permitir bagunçar ela. Bagunçar tá muito atrelado à brincadeira, sabe? A você se permitir viver ali. Então, a gente precisa de um justo meio termo. Quando a gente está muito num polo, será que a gente está se permitindo viver o outro lado também? Ou a gente está, tipo, sendo meio que, sabe, unilateralizando, falando, esse aqui é o certo e pronto, e acabou, não tem jeito. É sempre a organização é mesmo o melhor caminho. E a gente fica muito rígida. E quando a gente fica rígida, a gente realmente está sem sentir. A gente não está mais conectando com as nossas emoções. Acho que o Leandro Carnal que fala que sofá rasgado significa que a família é feliz. Exatamente. Quem permite quebrar o copo, né? Quem permite usar as louças, né? Não deixa só a louça lá no armário para as visitas. Exatamente. Tem gente que nunca usou, exatamente. É para as visitas, mas não é para qualquer visita. Eu não usei ainda o negócio. A Paty falou aqui, eu tinha muito badulac em casa e a pandemia me mostrou que era um exagero. Dei fim em muita coisa e a casa ficou muito mais leve. Delícia, Paty. Marina, eu queria comentar nesse exercício do sentir. Lá em casa a gente deu um passo de nós limparmos a casa, né? Nós, sou eu e meu companheiro, os cachorros bagunçam, então eles não eles dão vida na casa. E como tem sido significativo o ato de nós termos assumido a limpeza. Primeiro, para dar valor àquela pessoa que é contratada, que vem limpar e que às vezes a gente não reconhece o trabalho pesado que é feito. Mas, além disso, tem toda uma questão simbólica de identificar coisas dentro da casa, ou até como repartir. Primeiro, como repartir a atividade da limpeza, né? Ou que áreas cada um fica. E isso, assim, eu até acho que foi muito um meu movimento, porque eu estava rindo com a Fabi uma hora, porque se eu pudesse, eu tinha construído a minha casa, aquela que você foi. Se eu pudesse, eu tinha construído a minha casa, porque é um Lego, né, a daqui. E aí, enfim, não deu, eu não tenho essa competência toda, mas eu boto as cortinas, eu que faço os enfeites das paredes, eu que vou fazer o bordado, eu vou fazer o macramê. Eu pinto. Sou eu que pinto as paredes lá de casa. Que eu não sei, é uma necessidade, assim, é como eu tenho que estar inteira na minha casa. Eu não sei falar. E aí a limpeza, eu falei, não, acho que a limpeza a gente tem que assumir também. Porque a gente tem que ver o que está acontecendo na casa. E tem muita coisa que acontece na casa que é no canto que você vê um vazamento, que no dia a dia você não pega. E quando você vai para esse ato do limpar, a casa ela cria uma outra dimensão. E aí, você falando da casa, teve um outro exercício que eu fiz quando eu estava numa oficina de arte-terapia, e que eu acho que vale a pena, não sei se você vai abordar ou não. A gente teve um exercício de identificar os locais sagrados da casa. E tinha que tirar uma foto, mandar. E aí eu falei, onde estão os locais sagrados dessa casa? Meu Deus, aonde? E eu fiquei muito reflexiva, porque o quarto, eu deixei o quarto mais simples possível, porque eu acho o quarto sagrado. Eu tenho que entrar naquele lugar sagrado e poder, de fato, me entregar, sem ter estímulos que me tirem do caminho. Aí eu fui olhando e falei, mas eu considero o lar um refúgio. Para além de um processo terapêutico, um refúgio. E aí, se for para procurar imagens, esse sagrado está na sala. E eu fiquei tão reflexiva, eu falei, olha que interessante, que normalmente o sagrado é um canto, né? Assim, um lugar especial que você, de encontro.
E ali em casa eu achei bonito que o sagrado é um convite para todos, né? Para quem entra nessa casa, você também se faz sagrado, junto com o que está aqui na sala, né? Que essa construção, não sei se é altar, enfim, está na sala. Então também esses espaços, né? E só um parênteses. Eu preciso responder, Lenita. Eu me identifico com seu marido. Eu preciso falar isso. Eu me considero uma mulher muito privilegiada. Eu tenho um quarto só com os meus badulacs. Cadê a Patrícia? Eu tenho um quarto só para os meus badulacs. Um armário só com as minhas linhas. Elas precisam existir, elas precisam de espaço. E cada linha que eu corto, ela não vai para o lixo. Não porque eu posso precisar, é que eu fico com dó. Eu falo, meu Deus, essa linha está indo para o ambiente, uma tartaruga vai se enrolar, não vai se alimentar. Aí eu fico sofrendo. Aí essa linha, elas vão construindo outros espaços. Então, elas vão para uma garrafa, para uma decoração. Ou elas vão envolvendo de outros objetos. Ou eu faço tapete. Elas ganham utilidades. Mas assim, eu falei, eu preciso falar para a Lenita, ai meu Deus, eu me identifico. Meu marido já falou, eu vou morar no carro, porque é livro e linha nessa casa, então. E deixa eu só ver, o pessoal está participando, então a Paty complementou, falando que lar é segurança, refúgio, sagrado para mim em casa é a sala também. Ai, Paty, também. Onde eu, meu marido e meu cachorrinho ficamos a maior parte do tempo, assistindo TV, lendo e conversando. Bom, para complementar um pouco, acho que a gente tem que diferenciar o zelo pelas coisas que a gente tem com o apego às coisas materiais que a gente tem. Vou dar o exemplo da minha avó, que eu sempre falo dela, mas ela assim, sempre foi muito zelosa mesmo com as coisas dela, só que à medida que ela foi envelhecendo, ela foi ficando apegada. Então, assim, nada podia quebrar, nada podia estragar, nada podia rasgar. E se quebrasse uma taça, era um fim do mundo. E ela, no final de tudo, tinha um faqueiro que ela ganhou do irmão dela. E ela nunca tinha usado. E o irmão já tinha morrido, tipo assim, há 15 anos. Aí eu, vó, mas quem é que vai usar esse faqueiro? Se o faqueiro ele foi dado para você, eu que vou usar quando você falecer. Aí fui mudando as chavinhas, né, na cabeça dela. Aí uma vez ela estava reclamando que 2 taças dela quebraram. Ela tem milhares. Ai, porque eu não aguento, porque ninguém cuida. Eu vou, não é que ninguém cuida, as coisas elas quebram. Se as 2 taças quebraram, graças a Deus, né? Quer dizer que está brindando muito, está fazendo muita festa, está reunindo muita gente. E as coisas elas vão quebrar. E aí eu usei contra ela uma frase que ela sempre fala, que é: mais vale um prazer na vida do que um caminhão de abóboras. O que adianta ficar comprando coisa e guardando se eu não posso ter um prazer? Então, assim, na casa, pelo menos. O que adianta eu ter um sofá branquíssimo, limpíssimo na sala, se ninguém pode deitar nele? Se ninguém pode pular nele, se eu não posso receber os meus amigos lá, porque o sofá vai sujar, o sofá vai rasgar. Então, eu tenho muito esse pensamento, assim, de que tem que ter zelo, mas não apego, e que as coisas da casa e as casas, elas têm que me servir. Elas têm que servir a minha família, servir aos meus amigos, e não o contrário. Não sou eu que tenho que ficar servindo a casa e, o tempo todo, tudo muito certinho. E é isso. Você falou de equilíbrio, que é o que a gente está tentando falar aí sobre essa questão das polaridades, né? E para complementar um pouco a ideia do copo quebrado, eu estou estudando Jung, né? E tudo para ele é muito simbólico. E a gente tem um simbolismo cultural sobre o vidro quebrado. E é um simbolismo onde a gente acredita que está afastando a energia negativa. Então tem uma ideia assim, sei lá, às vezes o ambiente está forte, aí quebrou um vidro, é tipo obrigada a levar as energias ruins. Então tem uma ideia do simbólico, que às vezes a gente não sabe explicar de primeira, mas é aquela coisa do inconsciente coletivo que os nossos ancestrais traziam e tal. Então é o jeito de olhar mesmo. A terapia, ela tem essa ideia de te mostrar outro ângulo, outra possibilidade, mostrar onde que você está tendo dificuldade, né? Se conhecer mesmo. Tem uma frase do Capinejar que eu acho muito boa, que ele fala assim: terapia é um estudo de si mesmo para ir bem nas provas da vida. E é meio isso mesmo. Quando a gente se conhece,
não fica muito mais fácil da gente tomar decisões, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente gosta. Só que a gente passa anos se conhecendo de um jeito muito superficial e tentando atalhos, que é copiando o coleguinha. A gente tenta os atalhos mais fáceis. Então, a gente busca ali uma referência, fala, quero assim, sem refletir muito, sem entender se é o seu momento de vida. E aqui, cada uma aqui deve estar num momento de vida diferente. Então, às vezes, tem uma que está tentando equilibrar trabalho, marido, filho, tem uma que está tentando mudar de casa, outra que está tentando se organizar para correr uma maratona, às vezes tem alguém lutando contra uma doença difícil. E cada fase dessa vai pedir uma casa. Cada fase dessa vai pedir para sua casa ser de um jeito. E por isso a casa é tão sagrada, e por isso a casa é tão agente, porque a casa ela tem essa ligação muito direta. Para a casa estar viva, a gente precisa viver. Então, a gente precisa cultivar essa vida dentro de nós para também cultivar essa vida dentro da casa. É um trabalho em conjunto. Você cuida da casa, ela cuida de você. Você cuida da casa, ela cuida de você. Então, esse ato que você está fazendo de ir lá e você mesmo limpar, ele te traz uma atenção muito grande à sua casa. Eu tenho certeza que ela devolve, porque ela vai te mostrando, olha, tá com uma coisinha aqui, já vamos resolver. Tem essa ideia simbólica também, porque você fica mais atento, então você já vai entendendo o que a casa está comunicando. Essa parte do simbolismo, eu nem tinha pensado em entrar aqui, porque eu acho que nem todo mundo está aberto, preparado para chegar nesse momento de entender as sutilezas do simbólico. As pessoas, hoje em dia, querem muito que tem a comprovação científica da neurociência, então eu pensei, quando for falar de simbolismo, vou falar de cores, porque isso a gente já tem comprovação. Mas tem ali um sutil, e esse sutil está ligado com o sagrado, ele está ligado com essa comunicação que a gente não sabe explicar. Vai ter gente que vai pensar no sagrado nesse lugar de receber as pessoas, né? De preparar lá seus santos para quem for visitar você, pensando no que são pessoas que você gosta, eles também sejam ali amparados. Mas vai ter gente que vai pensar no sagrado para fora, vai pensar ali na varanda, no momento de conexão com o divino. É um momento ali que ele aprecia ali a natureza, para quem tem, eu sei que nem todo mundo tem, e aí consegue fazer essa conexão. Vai ter gente que o sagrado está na união do casal. E existem essas ideias simbólicas mesmo de que cada lugar da casa vai significar alguma coisa, ter uma simbologia para vocês. Existe o inconsciente coletivo, onde a gente tem estudos de todas as culturas do mundo e como cada um pensa sobre as cores e sobre os cômodos da casa. Existe. Então, ele está na gente. A gente já tem uma cultura ali de a sala é para a família, o quarto é do casal, a gente já, né, até pelo jeito que a gente vive. Mas mais importante do que essa cultura geral é como a gente vê a casa. Então, é importante você parar e pensar, cara, eu não sei, estou querendo pensar aqui em me unir mais com meu marido, acho que a gente está meio distante. O que eu posso fazer para intencionar um pouco isso, sabe? Que seja discreta. Não, começando pelo quarto, coloca lá no meu quarto, nós temos 2 luzes no quarto. Uma fria que fica em cima do escritório onde eu trabalho, onde tem meu computador, e na nossa cama é uma luz quente. É porque mais cedo falaram aqui sobre as luzes, né? Uhum. Todo canto que você vai é luz fria, né? Exato. Então, no quarto, eu aprendi no Feng Shui, né? Que Olha você aí. tem que ter... Aprendi não, eu estou, né, engateando ainda. Que tem que ter essa parte mais de calor, para que, não só no ato de amar, né, mas assim... Para trazer o Pra quentinho trazer o para o quente casal. mesmo, né? Exato, o aconchego. E a gente pode fazer isso com a luz, mas a gente pode fazer isso com a cor, a gente pode fazer com as texturas, a gente pode trazer o quentinho com a cortina, com a cabeceira, com a roupa de cama que você escolhe. Então, é sempre importante pensar, às vezes, no que você quer para aquele espaço. Tem gente que quer olhar a casa como uma empresa. Então, tipo, eu tenho esse tanto de coisa para fazer, assim que eu organizo, nananana, ali precisa de uma cama, nananana. Cara, calma, é a sua casa, é onde você vai dormir, é onde você vai se reconectar, onde você vai
relaxar, onde você pode ser quem você quiser ser, entendeu? Você não vai precisar se mostrar de um jeito, fazer força. O ideal é que não faça isso. E se você está fazendo isso em casa, provavelmente você não está muito bem. Provavelmente está tendo um chamado ali para você se olhar. O Casa Terapia ele surgiu de um momento meu onde eu estava completamente desconectada, num ponto assim de não saber muito bem o que fazer. Eu precisava recalcular a rota. Eu estava ali com a minha casa, sozinha, e pensando, cara, eu vou me jogar aqui na terapia. E aí, no processo terapêutico, eu fui vendo essa questão do feminino masculino, eu fui vendo essa questão da beleza e do funcional, eu fui vendo várias outras polaridades minhas, pessoais, onde eu fui ali tentando entender essa questão das polaridades das pessoas que a gente atrai, e que engraçado que a gente repete mesmo os ciclos, assim. Né? Você tem a tendência de atrair pessoas maximalistas e, se você for olhar, provavelmente não é só o seu marido, provavelmente você tem amigas assim também. A gente tem essa coisa da atração, dessa complementariedade. E foi nesse momento que eu fui testando a minha casa. Fui tentando conversar com ela, ler nas entrelinhas, limpar ela. Também estava num momento de pandemia, então eu estava mudando os móveis de lugar, tentando... Como eu estava com tempo, eu sentava e falava, o que eu quero fazer aqui? O que eu estou sentindo? O que eu preciso? E aí foi um momento muito legal, porque eu passei por uma autodescoberta de dentro para fora, nessa intensidade da terapia, e de fora para dentro, fazendo os testes que eu tinha disponíveis. Eu adoro Feng Shui, eu acho que ele traz muito essa reflexão, então é um caminho, um dos vários caminhos que a gente tem de se conhecer melhor, mas eu não falo assim que eu sou uma aplicadora de Feng Shui, porque eu acho muito interessante, mas eu acho mais importante ainda que você saiba o que você quer. Então, o Feng Shui é um caminho para você olhar para essas questões, para você sentir, ver se faz sentido para você, né? Mas ele não é a única e nem a verdadeira, porque às vezes a sua história de vida pode ter alguma coisa ali a mais que a gente não sabe, e aí a gente precisa investigar. Isso acontece muito com cor. Chega alguém e fala, eu odeio verde. Eu odeio verde, não põe verde, não. Só que eu não sei se vocês sabem, tem mais de 110 tons de verde. Qual o verde que você não gosta? Nenhum. Eu detesto verde. Aí, às vezes, a gente pega uma referência e a pessoa, nossa, amei natureza. Aí eu, você gosta de natureza. Tá, você só não gosta da parede verde. Tá, tô entendendo. Aí você começa a ver que tem como trazer o verde para casa da pessoa. E às vezes ela tem uma birra com verde, porque quando ela era pequena, a mãe dela deixou ela presa num quarto verde. E ela não sabia dizer por que ela não gostava de verde. Aí verde entra na moda. Todo mundo tem tudo verde. Essa pessoa fala, que horror, agora tudo verde. Mas é uma questão dela e é muito pessoal. Casa é uma coisa muito pessoal. A nossa vida ela é muito pessoal. O que a gente vive, a nossa história, o momento que a gente está. A casa ela foi feita para a gente conseguir trabalhar melhor essas questões internas e você ficar atento. Olha, minha casa está meio bagunçada, acho que eu estou precisando de um tempo para mim me reorganizar e também organizar a casa. A pessoa que falou que aproveitou a pandemia para fazer a limpeza, né? Eu também fiz isso. E é muito curioso, porque tem mesmo esse apego às coisas e você ficar guardando, mas aí chega um momento que você fala, cara, eu quero mudar de vida, que foi meu caso, eu quero fazer diferente. E aí eu fui fazendo aquele esquema da Marie Kondo. Vocês conhecem a Marie Kondo? Todo mundo aqui? Tem o programa da Netflix, né? Ela tem a frase famosa do Bring Me Joy, né? Então, você pode ter na casa o que te traz alegria. E ela faz a pessoa pegar os objetos dela e pensar se traz alegria. Se não traz, ela passa para frente, entendeu? Não fica deixando na sua casa acumulando coisa que não te traz alegria. Só que o processo da pessoa pegar e fazer isso com cada objeto, ele é tão longo, ele é tão, assim, maçante, que as pessoas só de olhar e pensar que elas vão fazer isso, elas não querem. Então, elas fogem. O autoconhecimento, a gente foge dele, a gente não quer, porque ele vai fazer a gente mudar, ele vai fazer a gente refletir, ele vai causar um desconforto mesmo. Mas o que eu acho mais brilhante da Marie Kondo, e é o que eu levo para a vida, é que ela dá autonomia para as pessoas.
ela faz com que você crie a responsabilidade de pegar nas suas coisas e você aprender a guardar suas coisas. Ela te ensina como guardar, mas é você quem vai guardar, é você quem vai colocar as coisas no lugar. Essa autonomia que ela dá para a pessoa ali, a pessoa se sente empoderada, ela entra numa posição de poder na casa dela. Ela se posiciona como essas são as minhas coisas, eu organizo, eu sei onde está. E é meio isso que você faz quando você limpa a sua casa. Essa casa é minha, eu que vou limpar, eu que vou guardar as coisas, eu que vou dar manutenção, eu que vou pintar. Não significa que todo mundo precisa pintar a casa. Mas você precisa ter autonomia em tomar a decisão de pintar, em tomar a decisão da tinta, da cor, até de quem você vai contratar para entrar na sua casa. Então, você precisa ter essa autonomia. Quando eu criei Casa Terapia, eu tinha esse incômodo. Eu queria que as pessoas começassem a se conhecer melhor, porque quando elas começam a se conhecer, elas vão tomando as decisões sozinhas. A partir do momento que elas vão aprendendo sobre casa, e casa, gente, assim, você faz a primeira obra, na segunda você já está se sentindo super expert. Entendeu? Não é assim? Você faz a segunda, não, eu já sei como é que é assim, assado, não sei o quê. Você já virou mestre de obra. Mas é legal mesmo, é um conhecimento que vale a pena ter. Então, vale a pena aprender a parte técnica para quem gosta, né? Mas, acima de tudo, vale a pena você ter autonomia na decoração da sua casa. E é o que eu quero ensinar, né? A Casa Terapia saiu desse movimento, tanto da pessoa aprender a se olhar, parar para se olhar, mas também para eu ensinar para ela a decorar a casa dela mesmo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, para que a casa possa acompanhar os ciclos de vida dela, para ela conseguir renovar sempre que for necessário, para ela conseguir reparar, aqui eu estou precisando de um acolhimento, de um quentinho, de uma luzinha quente. E ela conseguir fazer essa movimentação. Marina, então vou pegar esse seu gancho de acompanhar o ciclo, só para ler as contribuições do pessoal. Então, a Vanessa colocou assim, a minha experiência foi a mudança com o nascimento da minha filha. Eu era super organizada, tudo tinha que estar no lugar, o armário arrumado por ordem de cor, mas com criança uma certa bagunça é inevitável e eu me surpreendi comigo mesma, porque eu olho a bagunça e fico feliz, a casa tem vida. Aí ela fala assim, é claro que não exclui a briga com a criança de arrumar o quarto. E aí a Paty comentou, né, essa questão da criança, alegria, realmente, criança em casa. Olha, desculpa, eu vou falar, parece que é criança, cachorro, bicho em casa. É tudo uma alegria só. Gato, nossa, Não, só um parênteses. Então, eu vou contar a história de como o Ted chegou na minha vida. Rapidinho. Eu morava sozinha e a casa impecável. Eu trabalhava numa outra empresa, jornada de 10 horas por dia. Eu chegava em casa, limpava a casa todo dia. Até um dia que eu cheguei, abri a porta de casa, tinha um copo em cima da mesa. Eu briguei comigo. Falei, meu Deus, eu estou ficando muito chata. Eu preciso desconstruir, né? Eu não estou suportando morar comigo. E eu já tinha vontade de ter um cachorro, tal, e aí foi quando o Ted chegou na minha vida. Aí acabou também, né? A casa, cada dia que chegava. E só assim, a contribuição também da Patrícia, né? Da Paty, ela falando da luz amarelinha, Sérgio, que traz um aconchego delicioso e o lugar fica pitoresco, como dizia o pai dela. Exatamente. Gente, eu sei que eu passei um pouquinho da hora, mas o resto eu vou só comentar os próximos exercícios para vocês fazerem, né? Então, o próximo seria o eu estou. Vocês viram que não é eu sou, é eu estou, porque a gente, como a nossa casa está sempre mudando, então a gente tem umas fases. A minha intenção era que vocês aproveitassem esse momento que a gente está aqui junto para fazer essa reflexão sobre como você está, responder um pouco, tentar entrar em conexão com vocês mesmos, refletir se vocês estão se priorizando. Uma coisa, eu comecei falando como as mulheres têm esse poder de acolhida, de conversa, de trocas, de comunidade, porque a gente tem uma visão família, e é um pouco do que você falou, do que a mulher, quando vai planejar uma casa, ela tem uma visão um pouco ampla, porque ela já tem essa visão pensando em todo mundo. E aí essa visão mais ampla que ela traz, ela fala muito desse senso de comunidade, senso de cuidado, senso de pensar em todos.
Mas, como a gente estava falando o tempo inteiro de unilateralizar as coisas, esse lado nosso, que é muito bonito, ele às vezes pode ser muito nocivo, porque a gente fica muito nesse lugar de cuidar do outro, para os outros, e esquece um pouco da gente. A intenção aqui era que vocês saíssem mesmo com reflexões sobre a casa de vocês e sobre vocês mesmos, mas também que saíssem com o coração mais leve, com a ideia de que é possível equilibrar as coisas, né? E aí eu trouxe esse exercício para vocês pensarem como vocês estão, para pensar se está precisando aí, gente, dar uma flexibilizada, sentir um pouco mais. E o próximo exercício, né, a última página, eu trago o exercício sobre a romantização. No meu processo lá, que eu contei para vocês, onde eu comecei a criar o Casa Terapia, para eu criar a conexão com a minha casa, eu precisei dar uma romantizada. Eu funciono bem assim, que eu sou muito imaginativa, sempre gostei muito de artes e tal, então romantizar é tipo você pensar naquela cena de filme que você acha linda, quando a pessoa está na casa dela, né? Na minha cabeça vem uma cena muito Pinterest, assim, aqui em casacão, a pessoa ali tomando um chá, um cappuccino, entendeu? E esse tipo de cena é uma cena romantizada. É uma cena que é boba, mas que você pode fazer na sua casa. E quando a gente se prepara para fazer a cena, como se a gente fosse mesmo o protagonista da vida, e a gente é protagonista da nossa casa também. Quando a gente faz isso, que a gente para e fala, nossa, eu vou aqui com o meu casacão, sentar aqui no meu sofá, com o meu cappuccino na minha caneca favorita. Entendeu? É nesse momento que você começa a criar essas cenas na sua casa, você força mesmo ela. Depois ela fica natural. Mas no início você força. Como a gente força quando a gente vai montar uma mesa bonita? E, nossa, eu quero fazer uma mesa bonita. A gente faz muito para os outros, mas e se você fosse montar o café da manhã para você, sabe? Como é que seria? E para mim foi muito importante romantizar a minha casa, entrar nessa conexão com ela, onde eu ficava criando essas pequenas cenas, eu sozinha, pandemia, ninguém vendo. E eu lá criando essas pequenas cenas para me ajudar a ter pequenos momentos de alegria. Então, era uma conexão comigo e com a casa ao mesmo tempo, né? E eu passei anos morando na minha casa e nesse processo foi muito engraçado, porque eu comecei a cuidar mais dela, ficar mais atenta, e eu comecei a amar muito ela. Aí eu falei, gente, que engraçado, a minha relação mudou, eu moro aqui há tantos anos, como pode? Eu acho que eu não valorizava a minha casa do jeito que eu valorizo hoje. E ela tinha um quintal que batia bem pouco sol, e só num determinado período. E eu comecei a investigar que horas que era para eu ir lá tomar meus minutinhos de sol. Eu encostava a cadeira assim bem na parede, porque era só uma frechinha que passava sol. Porque eu queria aquela cena de estar tomando sol e lendo um livro. Então eu romantizava isso também, e eu acho que vocês podem pegar referências no Pinterest, no Instagram, cenas de filme, onde vocês quiserem, mas romantizar a casa, ela traz esses pequenos momentos de alegria que nos ajudam a nos conectar com a gente. Ter pequenos momentos de alegria com a gente é tão importante. Imagina você conseguir fazer isso em casa, né? E criar essa conexão. E para finalizar, o último exercício é sobre intencionar as coisas na casa, né? A gente falou brevemente sobre essa questão da intenção, mas ela é meio que o ponto-chave do Casa Terapia, porque depois que a gente passa por todo o processo de autoconhecimento, de perceber o que eu gosto, onde que é importante, onde que está doendo em mim, onde eu quero melhorar, aonde que eu quero chegar, o que eu quero para a minha vida, o que eu estou vivendo agora, em qual momento que eu estou, a gente consegue ter um bom apanhado de qual que é a nossa prioridade na hora de intencionar na casa alguma questão. Se é ali no casal, se é ali no social, se é no pessoal, se eu estou precisando de um espaço mais meu, estou precisando de mais momento de solitude, então eu vou, não sei, pensar num espaço da casa onde eu tenha isso e intencionalizar ele, né? Intencionalizar ele para as coisas que você quer, né? Para a sua vida. Você quer estudar mais? Então vamos fazer o melhor cantinho de estudo do mundo? Você quer ler mais? Vamos providenciar o cantinho de leitura? Você lê na hora de dormir? Vamos organizar para você dormir lendo um livrinho ali com uma luzinha legal, com uma coisinha bacana. Então, é possível intencionar. E quando você intenciona se conhecendo, não tem erro. E a minha proposta com Casa Terapia é essa.
Deixei meus contatos também, se alguém precisar. Maravilhosa, Marina. Nossa. Eu queria só fazer um gancho quando você falou do romantizando, da cenazinha com cappuccino. Eu fiz o gancho com o que Nalis falou, do sagrado. Ela acabou nessas cenas encontrando os lugares sagrados dela dentro de casa. Legal isso, né? Exatamente. Esse link. Exatamente, gente. Vamos testar e sentir. Alguém quer Vamos. fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar, gente? Pessoal de casa é ótimo, né? Tô parecendo... Tô parecendo a Ana Maria Braga aqui, o pessoal aí do remoto. Vou dar meus Brincar, gente, porque eu fui como é que fala? Terapeutizada. Terapeutizada pela Nina. Passei por esse processo na minha casa e percebi que em muitos momentos que eu não me priorizava e que eu não sabia escolher. E nesses dias conversando, né, com a Nina. Nina, me ajuda, acho que o escritório eu não consegui arrumar ainda. Não sei, não consigo. Ela, você não está se priorizando. Falei, verdade, ok. E é isso, é um processo de autoconhecimento mesmo, você escolher as coisas da sua casa e valorizar e curtir, transforma mesmo, te faz mudar algumas coisas e alguns pensamentos, algumas coisas que você internalizou, enfim, é muito legal. E eu acho que me veio mais uma coisa falando de você, né? Você botou a conversa, eu não trouxe, você viu que eu não trouxe. Casos de família. Não aguentei, perdão. Eu acho que tem um caminho, quando a gente se permite passar pelos processos de terapia, de organização e arrumação da casa, que é de você se sentir merecedora, né? E eu acho que isso foi uma questão que a gente conversou muito, porque vem muito enraizado do que a gente aprendeu. Então, está muito ligado com essa ideia de não poder ser belo, ser funcional. Então, você foca muito ali numa questão funcional, porque o que os outros vão pensar se eu fizer uma casa muito bonita? E você não se sente, às vezes, merecedora daquilo ali. E isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E eu acho que isso reflete, como sociedade, reflete muito nas questões das mulheres. A gente tem mais dificuldade de se sentir merecedora do que os homens. Eu acho que tem até aquela estatística de quando oferece um emprego e tem uma lista de questões que você precisa ter para concorrer àquele emprego, todos os homens conseguem se candidatar, mesmo não tendo os pré-requisitos, e as mulheres só se candidatam quando elas têm todos os pré-requisitos. Então, acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade hoje, e a gente tem se sentido muito pouco merecedoras. Então, é importante que a gente comece a se sentir merecedora aqui por dentro, pela nossa casa, se sentir merecedora de estar num lar bonito, de se apropriar da beleza. Gente, o belo, ele faz com que a gente valorize mais as coisas. Então, pensem mesmo em morar num lugar belo, sabe? Quem divide a casa, pensar no seu espaço ali naquela casa. No que você pode fazer por ele. E como dividir as coisas, né? Então, tem é um amadurecimento de você se conhecer, daí você pegar aquilo como uma responsabilidade sua, assumir aquela responsabilidade e fazer o melhor que você puder com o que você tem, sem ficar projetando muito no futuro, sem ficar, só quando a minha casa for perfeita que eu vou arrumar a minha casa. É a mesma ideia do corpo perfeito, só quando eu tiver o corpo perfeito. Aí você literalmente está falando que você não tem valor agora, que a sua casa não tem valor agora, mas, cara, é onde você dorme, você tem que dormir bem, entendeu? Prepare para você dormir bem. É onde você estuda, então vamos arrumar para estudar do melhor jeito possível. Então, olhem para casa, porque é ela que está te ajudando a te impulsionar na vida. É isso. Gente, só comentários aqui. Marina, sou sua fã. Sempre falo para a Fabi que te acha uma super mega profissional. Agora ainda mais. É Rafinha que falou. Obrigada. Cadê? Calma aí que tem mais, gente. Não. Achei maravilhosa essa conversa, Marina. Muitas reflexões por aqui. Vai reverberar por muito tempo. Priscilinha falou. Que bom. Também adorei. Obrigada a vocês todos pela oportunidade da conversa. Vanessa. Patrícia, uma florzinha em cima da mesa já deixa a casa com outra cara.
Total, né? São os pequenos... isso é também parte do cena do filme ali. São os pequenos agrados. Essa questão de se sentir merecedora, eu incentivo muito em casa, principalmente depois que minha filha nasceu. Amo usar a melhor louça, fazer a melhor mesa, posta, sem precisar ter visita para isso. Rafa. E Lenita, adorei demais, obrigada, muito bom. Não quero... Luciana, muito bom, mas não quero ficar expert em obras. Tá tudo bem, gente. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, né? É porque luta com trauma, gente, de obra, é por isso. É só um trauma. A Rafa, certa vez ouvi que essa atitude de esperar ter visita para oferecer o melhor pode levar que seu filho deduza que o melhor é para o outro e não para si. Lindo, hein, Rafa? Olha só. É Muito isso, verdade. gente. Deliciosa. Também adorei, eu sou suspeita. Então, boa tarde. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquei Obrigada, muito Marina, pela Muito feliz participação. mesmo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria convidar, se o pessoal do remoto quiser lanchar aqui com a gente, tem um lanchinho, a gente vem aqui conversar mais um pouquinho com a Marina. Venham, meninas e meninos. Obrigada, viu, gente? Eu acho que é ali. Tô dando tchau pro lugar. A câmera é aqui, mas a gente ficou olhando pra lá.